Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar, e hoje estamos aqui com ela, finalmente, a Maverick que faltava para completar a renovação completa da linha. Maverick Hybrid sua, o preço não é mais novidade, R$ 239.900, o mesmo preço da Maverick Tremor. E agora, o que você deve fazer? Esse carro aqui ganhou um motor elétrico um pouco mais potente, tem também novos equipamentos de segurança e nesse vídeo eu vou tentar te contar como ela anda, o quanto ela bebe e o que você deve fazer caso você tenha aí R$240 mil mais ou menos para comprar uma picape. Bem, como esse carro aqui é um híbrido, roda aí só com os híbridos, o Java Porco, o Zebralo, a Mula e o Delarco. Vai! Por aqui você já viu as outras versões da Maverick, agora que ela foi reestilizada. Lembrando que esse carro começa em R$ 219.900 na versão Black, a Lariat Black, com motor 2.0 a gasolina, e você tinha também a Tremor por R$ 239.900, também com motor 2.0 turbo, e essa aqui, a híbrida que a gente já tinha anteriormente, agora era a única que faltava ser renovada. Parece que finalmente a Maverick começou a despontar aí no imaginário de vocês compradores, porque só no terceiro trimestre desse ano esse carro aqui vendeu 200% mais. E dá para perceber, pelo menos andando em São Paulo, onde a gente não vê tanta picape assim, Maverick, especialmente Tremor agora na rua, eu vejo até mais que Montana. O que acontece agora é que qualquer uma das Maverick, seja Black, seja híbrida, seja Tremor, tem tração integral. Sim, essa é uma das novidades da Maverick híbrida para a linha 2025/2026, coisa que a Ram já fazia com a Rampage desde o lançamento, né? Ou seja, não ter nenhuma versão 4x2 no catálogo. Agora, tanto aqui na Maverick quanto lá na Rampage, é sempre tração integral. Será que agora as vendas da Maverick vão subir ainda mais? Quem viver verá. Vamos conhecer a híbrida de perto. Então, como você já deve ter visto em outros vídeos, a novidade aqui fica por conta desse design, né? O farol aqui em C, com o para-choque subindo um pouco mais, a grade foi revista e também o novo símbolo da Ford. As dimensões gerais não mudam, a gente vai ver especialmente na lateral. Aqui o ângulo de entrada de 20,6 graus, a Maverick, especialmente a híbrida, né, não tinha assim dimensões tão generosas para off-road, coisa que está a cargo da Tremor agora, mas uma novidade interessante é aqui a adoção do piloto automático adaptativo, inclusive com função stop and go, centralização de faixa, um pacote aí completo. E também outra coisa que a Maverick ganhou, que eu ficava maluco, porque ela é um carro um pouquinho grande, tá? Sensor de estacionamento dianteiro e câmeras 360. Outra novidade aí muito importante para você que usa esse carro mais no trecho urbano. Bem, as novidades aqui na frente são essas, vamos ver na lateral agora. Você já viu que o diferencial de ter rodas diamantadas na versão Hybrid segue, porém as rodas são novas, antigamente era aro 18, agora é aro 19. E um detalhe interessante é que, embora ela se pareça muito com aquela roda aro 20 da Ranger no pacote opcional, não é uma roda igual, tá? Porque aqui os raios da Maverick Hybrid, eles intersecionam aqui com os outros, fica esse detalhezinho aqui, e na Ranger isso não acontece. Como a roda é maior, os raios ficam separados. É o famoso copia, mas não faz igual, mas sem dúvida, né? Uma roda tão bonita igual aquela da Ranger, eu achei que ficou sensacional aqui na Maverick. E os pneus são aqui o Wrangler na medida 225/55 aro 19. Outra coisa também, alerta de ponto cego aqui no retrovisor, que segue sem pintura, e o detalhe aqui da câmera lateral, que te auxilia no sistema de câmeras 360. E no mais, as dimensões seguem basicamente as mesmas. São 5,11 m de comprimento, 3,07 m de entre-eixos, 8 centímetros a mais que a dupla Toro e Rampage, né, que tem 2,99. O vão livre é de 204 mm, famoso 20,4 centímetros. E outra novidade aqui na híbrida é que como a tração é integral agora, inclusive tem um eixo cardan passando aqui embaixo, a gente não tem um motor elétrico na traseira, eu te conto mais detalhes em breve, e também não tem reduzida eletrônica, não tem bloqueio do diferencial, é a famosa tração all-wheel drive sobre demanda. O que acontece? Agora, aqui no eixo traseiro, a suspensão também é independente, tal como acontece na Lariat Black e também na Tremor, né? É bem melhor que o eixo de torção da antiga versão híbrida.
que você tinha até então. Se fosse para criticar alguma coisa, eu acho que a Ford poderia agora na híbrida ter colocado alguma alusão à tração integral, né? Um adesivo, alguma coisa aqui, um 4WD. Isso não acontece. Eu achei que poderia ter em algum lugar da carroceria a alusão a essa grande novidade aí da tração integral. Bem, vamos na traseira então, que tem novidade também. Sim, finalmente, graças a Deus, a Maverick traz capota marítima de série. Era um negócio que também me deixava um pouco encafifado das ideias, porque é uma picape que tem essa pretensão de ser mais urbana, né? Um uso mais leve até, fazia falta aqui a capota marítima. Outra coisa também, sensores de estacionamento e câmera de ré e mais um detalhe muito bom para você que vai rebocar alguma coisa, o sistema Pro Trailer. Aquele sistema que você tem na F-150 também, vou te mostrar lá dentro, uma roletinha ali no painel que você dispensa o volante e vai só pela roldana encaminhando para engatar o trailer, para manobrar o trailer, enfim, uma coisa muito interessante. Bem, aqui na carroceria, aquela pintura fosca, né, para proteger aqui de arranhão e também evitar que você escorregue. E, se eu não te contei ainda, vou te contar agora, os freios são a disco nas 4 rodas. Bem, aqui dentro são 584 kg de capacidade de carga e 943 litros de volume. Os números são ligeiramente inferiores aí ao de uma Rampage a gasolina, por exemplo, que carrega 750 kg de peso na caçamba, né? Outra novidade é a detecção de tráfego cruzado pela câmera de ré aqui na traseira e também tem frenagem automática de emergência em marcha ré. E como eu te falei de reboque, para você que se interessa em rebocar alguma coisa, aqui são 455 kg de capacidade, né? Além, óbvio, daquele sistema Pro Trailer que não é opcional, é um item de série. E também, ó, a tampa é bastante leve, embora não haja aquele amortecedorzinho para ela não despencar, você segue tendo o abridor de latas aqui. E a lanterna traseira não tem iluminação total em LED e só tem esse filete aqui na lateral e a seta é conjugada com a luz de freio. De freio não, né? Com a luz de posição. A luz de freio acende e a seta pisca essas duas luzes vermelhas, bem ao estilo americano. Bem, vamos lá para debaixo do capô então, para te contar o que muda de mecânica na Maverick. Abrindo aqui o capô, basta dar 2 acionadas na alavanca e esse capô de alumínio levinho, levinho, se levanta, mas sem o auxílio de amortecedores. Você fixa a vareta aqui, meu Deus do céu, tá uma quentura danada. E bom, o motor 2.5 de ciclo Atkinson, bebe só gasolina, naturalmente aspirado, não mudou. Segue com 162 cavalos a 5.600 de rotação e 21,4, isso sozinho, né? 21,4 kgfm de torque a 4.000 RPM. Já esse motor elétrico que está associado aqui a uma transmissão ECVT, agora tem 140 kW de potência, o que dá aí cerca de 190 cavalos. Bem mais que os 128 cavalos do antigo motor elétrico, né? Que você tinha aqui isoladamente. O torque do motor elétrico também subiu, foi de 23,9 para 32,6. Você deve estar imaginando, né? Então que os números subiram, mas a potência combinada segue a mesma, 194 cavalos. Segundo a Ford também, a relação final do diferencial agora está um pouco mais curta. De toda forma, segundo a Ford também, o 0 a 100 baixou de 8,7 para 8,0 cravado e o consumo, segundo o Inmetro, é de 15,4 km por litro na cidade e 13,5 na estrada. Lembrando que o tanque tem 52,2 litros, um pouco menor que a das 2.0 turbo, e a bateria de íon de lítio tem apenas 1,1 kWh. E o torque também, combinado, ele não mudou em relação ao que você tinha de ficha técnica, né, de número cru da ficha técnica. O que mudou é realmente a forma como esse torque do motor elétrico é entregue agora que ele é um pouco mais competente, né? Isso eu vou tentar traduzir para você conforme a gente anda, mas só de 0 a 100 ter diminuído, né, de 8,7 para 8 cravado, você já tem aí um indício de que o carro está andando um pouco melhor. E pelo fato de ser um híbrido, ele é um HEV, né? Uma bateria pequena, não é plug-in, você não conecta na tomada, ele continua tendo aí benefícios que carros eletrificados têm e terão, inclusive, com o IPI verde. E em São Paulo, por exemplo, isenção do rodízio municipal. Então, fechando aqui o capô novamente,
Fechou? Não fechou. Bom, eu vou fechar e vou no banco traseiro te mostrar o que muda, se é que muda alguma coisa. Opa, vamos lá. O banco está ajustado para eu dirigir. E cara, assim ó, o espaço não é o de uma F-150, mas em relação a Toro e Rampage, isso aqui é um Cadillac. Vou te falar, é muito melhor. Outra coisa que eu gosto também em relação às rivais Stellantis é a posição geral do assento, e de todos os assentos, na verdade, né? Você senta mais baixo, a posição do quadril mais bem ajustada aqui, o assento é um pouco mais comprido, tudo isso para te dizer, o ambiente aqui dentro da Maverick é mais confortável do que na Toro e na Rampage, isso você não tenha dúvida. Bem, o que você tem aqui é esse banco de couro, segue aqui de couro, com duas cores, muito bonito, de bom gosto. Aqui um porta-braço com 2 porta-latas, alças para todo mundo, 2 saídas USB. Deixa eu aproveitar que eu estou aqui dentro, para aproveitar que eu estou na sombra, e te falar sobre preços de revisões que a Ford passou aqui para a gente e vocês costumam questionar a gente, né? Nos comentários. Bem, vale lembrar que uma coisa que esse carro manteve é a conexão do aplicativo, o Ford App. Eles mudaram o nome agora é App Ford, Ford App, antigamente era o Ford Pass. De toda maneira, eu recomendo muito que você baixe. Para qualquer carro que tenha um aplicativo, cara, baixa. Eu estava, inclusive, com uma Maverick Hybrid da antiga geração, né, antes, pré-facelift, e por algum motivo, que eu não sei porquê, o carro se trancou com a chave dentro. E eu tinha baixado o aplicativo, eu consegui abrir a porta e resgatar a chave. Então assim, e não é só para isso, né? Para outras coisas também, é ver onde o carro tá, é conseguir ligar o carro remotamente, é baixar uma janela para sair um mormaço, baixa. Não tem conversa, baixa. Pode ser qualquer carro. Chevrolet tem, Renault tem, Fiat tem, baixa. Conselho meu e eu faço. Bom, lá fora são 9 opções de cores, é uma coisa muito legal, né? Ter bastante opções. E vale lembrar que a garantia do carro é de 3 anos, sendo 8, né? 3 anos para o carro. Aí, fora isso, 8 anos de garantia para a bateria de alta voltagem e os componentes elétricos do sistema híbrido. E a manutenção é feita pelo sistema de revisão inteligente, baseada no monitoramento inteligente da vida do óleo. Os caras estão a todo momento lá monitorando. Isso não estão tomando seus dados, tá? Estão vendo parâmetros de funcionamento do motor do carro. Que esse sistema vai te avisar quando é necessário fazer a troca, que pode ser a cada 16 mil quilômetros ou 12 meses, o que ocorrer primeiro. E as 3 primeiras revisões, portanto, aí 3 vezes 16, estamos falando aí de 48 mil quilômetros, 43 vezes 6, 48 mil quilômetros. A primeira revisão é R$ 915, a segunda 402, a terceira 1.300, respectivamente, né? Ou seja, já te falei a ordem, e podem ser parceladas em 4 vezes. Eu achei preços condizentes aí com a proposta do carro, né? Um carro de 240 mil reais. Você vai gastar aqui numa conta mais ou menos nesses quase 50 mil quilômetros que eu te falei, 3 mil reais. Achei plausível. Bem, vamos lá no banco da frente então para eu ligar inclusive o ar-condicionado, que meu Deus do céu. Meu Deus, que calor. Vamos entrar aqui, ligar o carro. Percebe que ele já liga o motor a combustão junto. Vou abrir esse vidro também, para a gente eliminar rapidamente o ar quente e ligar o ar-condicionado, que sim, você só controla pela nova tela multimídia. Achei isso aqui um pouco irritante, mas em breve acho que com o tempo você acostuma, né, com isso. Bem, outra novidade também da linha Maverick é sem dúvida o teto solar, que a persiana aqui é manual, ele não é panorâmico, mas merecia, né? Merecia um teto solar aqui. E outra coisa também que ela ganhou, que o Bronco também já tinha, som assinado. Isso eu acho muito importante também, especialmente porque na Rampage você tinha som assinado Harman Kardon, aqui é B&O. Falando em Rampage também, sim, o acabamento da Rampage utiliza mais materiais nobres, né? Especialmente porque a Ram pretende, como marca, ter aí essa pegada de luxo um pouco maior, certo? Bem, o retrovisor não é eletrocrômico e aqui
nesse seletor está uma das novidades, que é o sistema ProTrailer. O que acontece? Você aperta aqui, ele ativa, e a câmera é inteligente, ela consegue centralizar onde está o reboque, e aí você, apenas mexendo na roldana, você manobra o carro para frente e para trás. É bem legal esse sistema, muito inteligente, auxilia bastante para quem, digamos, não tem tanta prática em fazer manualmente a manobra com um reboque. Outra novidade também é esse painel digital aqui de 8 polegadas, que é o mesmo que você tem nas versões, na Ranger também, em outras versões aqui da Maverick. O piloto automático adaptativo está no volante aqui, nos botões. Inclusive, o volante é o mesmo de antes, que por sua vez é o mesmo lá do EcoSport, do Focus. Acho que a Maverick merecia, né? Merecia um volante novo. E a transmissão é aqui do estilo roldana, semelhante ao que a Rampage tem também, né? No sisteminha de roldana aqui não temos aletas para trocas de marcha, nem para aumentar ou diminuir o nível de regeneração da bateria, por exemplo. O máximo que você pode fazer é colocar aqui na função low, né? Funciona até como um freio motor, e com isso você carrega um pouco mais da bateria. O freio de estacionamento é eletrônico e não tem aqui, como eu te falei, opção de bloqueio do diferencial, reduzida eletrônica. Só o botão que você tem aqui é a desativação do controle de tração, né? Especialmente para você aí sair de um atoleiro, para quem mora no exterior pegar um trecho com neve. Bem, e aqui o botãozinho de abrir e fechar a cortina, a janela ali do vidro traseiro. O sistema de farol que tem acendimento automático, 4 vidros One Touch. Aqui também o porta-objeto segue, carregamento de celular por indução, enfim, tudo que a Maverick sempre ofereceu, agora ela oferece mais. E o preço aí de $239, né, um pouquinho mais caro até que uma Ranger Black. Mas enfim, a Ranger Black, por exemplo, não vai te entregar tudo isso de equipamentos, né? Claro, é uma picape maior, é uma picape mais alta, tem até uma capacidade off-road talvez até um pouco mais profícua, embora seja apenas 4x2 a Ranger Black. Você tem que pensar isso também. Mas eu acho que a comparação nem deve ser tanto com a Ranger Black, e sim mesmo com a Toro Ranch, por exemplo, com a Rampage, com as Rampage com motor a gasolina, né? Não dá para comparar exatamente a Rampage diesel, porque a capacidade de carga é maior. Enfim, vamos focar mais em Toros topo de linha e Rampages intermediárias e de entrada, certo? Bem, o que mais que eu posso te falar aqui? Aqui os bancos são elétricos, quer dizer, os bancos não, o banco do motorista, né? O do passageiro é manual. A central Sync 4 com tela de 13 polegadas, inclusive ela tem GPS embarcado, para você aí que pretende fazer uma aventura um pouco mais remota, às vezes pode ser interessante, né? E aqui, além de ter a possibilidade de conexão Android e Apple sem fio, você também tem outras funcionalidades, como por exemplo aqui, ó, recursos, manual do proprietário, assistência ao motorista e, obviamente, o sistema de câmeras 360. Basta apertar aqui e você já vê com mais zoom, você consegue diminuir o zoom. Não tem aquela bird view que você está acostumado, mas ó, você consegue ter uma visão mais panorâmica da dianteira, tem a visão só do reboque, tem a lateral para ajudar na traseira também, limites, uma está em cada lado, ou seja, merecia, né? A Maverick antes tinha só a câmera de ré, é um carro grande, não é um carro exatamente tão pequeno. Outra coisa também que não mudou é o tamanho do retrovisor, mas agora tem aí o alerta de ponto cego juntamente com o aquecimento do retrovisor para te ajudar nas manobras, mas os retrovisores externos são um pouquinho compactos, eu gostaria que eles fossem um pouco maiores. Bem, e no geral é isso, né? A gente continua tendo um carro muito agradável aqui de posição de dirigir, tal como eu te falei no banco traseiro. Gosto muito da posição de dirigir da Maverick, mas sem dúvida o uso de materiais assim não é tão nobre quanto você tem na Rampage, mas eu acho que a Maverick tem outros atributos, como por exemplo na hora de dirigir. É o que a gente vai fazer agora. Bem, vamos lá então, contato muito breve aqui com a Maverick híbrida. Você já viu detalhes lá fora e agora é a vez da gente rodar, como sempre, em eventos assim, um trecho um pouco mais curto, mas ainda assim importante para a gente sentir diferenças. E eu acho que a principal diferença que a gente tem que prestar atenção aqui é, antigamente o gap entre a Maverick 2.0 Turbo, né, que era a versão Lariat FX4,
versus a híbrida era muito discrepante, né? 0 a 100 da híbrida antigamente era em 8.9, da 2.0 em 7 alguma coisa. E a tração apenas dianteira, né? Então não fazia até muito sentido você optar pela híbrida. E agora, o comportamento geral é de um carro que está mais potente, mas não na ficha, porque na ficha a potência segue a combinada de 194 cavalos, mas a percepção da entrega do torque, da potência, porque o motor elétrico está mais competente. Agora é um motor de 140 kW e antes 90, quase 100 kW, é um acréscimo aí de potência e torque, né? Antes a gente tinha algo na casa dos 20 kg, 24 e agora 32,5 kg de torque só do elétrico, né? E o motor a combustão não muda, segue o mesmo 2.5 Atkinson de sempre. Então, como você viu, a ficha técnica segue dizendo que a potência combinada é de 194 cavalos, mas a Ford pediu para a gente prestar atenção na entrega do torque, que segundo eles está 35% melhor, maior, mais eficiente. Agora eu estou rodando aqui no modo normal, na rodovia Castelo Branco, onde o limite é 120. E aí o que acontece? A híbrida agora também é 4x4, mas segue no mesmo esquema do 4x4 da 2.0 Turbo, ou seja, é aquele all-wheel drive sobre demanda, né? É a própria central do carro que vai dizer quando que ele vai jogar a tração para a traseira e a tração fica majoritariamente dianteira. E no entanto agora também outra coisa que eles fizeram aqui na Maverick foi deixar a relação do diferencial mais curta. Só que você não percebe isso tanto na ponta do lápis aqui, no feeling direto, justamente porque essa transmissão é CVT, o CVT ele pasteuriza um pouco mais a coisa, né? Ele não traduz, se é que a gente pode dizer isso, de uma maneira muito rápida, aquela sensação de troca de marcha, de desempenho de torque. Mas, vou colocar aqui no modo Sport agora. Cadê? Vamos lá. Mode. Tem vários aqui. Aliás, os modes continuam os mesmos, né? Como eu te mostrei com o carro parado. Agora eu coloquei no esportivo. Vamos lá. Outra coisa também é o 0 a 100 baixou de 8,9 para 8,0 cravado. O consumo piorou um pouquinho, muito em função do carro estar mais pesado agora, né? Em função justamente da tração integral. Agora a gente tem um diferencial lá atrás, tem uma suspensão mais complexa. Antigamente era eixo de torção até então, e agora é uma independente, tal como é na 2.0. Assim, vou te falar, já dirigi bastante a Maverick híbrida antiga, tração dianteira, e agora estou dirigindo essa. Vou te dizer que aqui na rodovia não estou sentindo necessariamente uma diferença brutal de desempenho e de resposta. É uma resposta condizente, tá? Não espere aí o desempenho da 2.0 Turbo, que é sim um desempenho muito apaixonante mesmo, o que acontece com as Maverick 2.0 Turbo. Mas o desempenho aqui é entrega a contento. Essa retomada de 100 a 120 aqui que eu estou fazendo, dá para sentir que o carro tem um pouquinho mais de ímpeto, mas a diferença, na minha avaliação, ainda está ainda é sensível a diferença de desempenho entre uma e outra, isso não muda. Acho que agora o que você tem é um argumento a mais para trazer o cliente. Aliás, dá para ver muito mais Maverick agora na rua do que antes, né? As vendas aumentaram bem agora que tem um line-up de versões mais completo. Você tem a versão Lariat Black, um preço de entrada mais baixo. Um pouco antes de começar a gravar aqui, fui buscar o preço da Maverick na época do lançamento. Ela está mais barata agora, né? 244 na época, agora 239. Então assim, o fato de você ter tração integral aqui para transpor obstáculos e acessar lugares um pouco mais difíceis é sem dúvida um chamariz que faltava na Maverick híbrida em relação a 2.0. E agora isso você tem, de novo, não é um desempenho
de arrebatar corações, mas é um desempenho bastante honesto. E sim, um pouco melhor do que você tinha antes, mas até por esse acréscimo de peso aí de 130 quilos, 129 quilos, né? Pensa, 129 quilos são 2 passageiros aí de adultos, de 70 quilos mais ou menos. Então, acaba ficando elas por elas quase, né? Embora na ficha o 0 a 100 seja melhor. Mas eu acho que o grande pulo do gato mesmo agora da linha 2026 da Maverick é corrigir pontos, especialmente na lista de equipamentos que você não tinha antes, né? Agora a gente tem teto solar, a multimídia está maior, agora a gente tem câmeras 360, coisa que não tinha antes. Então realmente agora me parece que a Ford encontrou ali a receita ideal para a Maverick e corrigiu os pontos que eram necessários. Continua um carro extremamente gostoso de andar. Eu estava no banco do passageiro agora há pouco. A mesma posição de sentar do passageiro é mais agradável, é mais baixa do que em Toro e Rampage. Na Toro e na Rampage, do passageiro você fica muito aqui, ó. Ainda que no motorista você consiga ajustar, aqui você também consegue. Inclusive uma posição de dirigir, na minha concepção, muito mais agradável que de Toro e de Rampage. Mas é um carro que continua agradável onde ele sempre foi e melhorou onde precisava. Aqui, de novo, essa transmissão ECVT é o que faz você não sentir necessariamente o desempenho extra da Maverick. Porque você não tem aquela sensação de troca de marcha e ele dá aquela sensação, entre aspas, de enceradeira, né? Ele joga o giro lá em cima e parece que você está sangrando o motor do carro sem sentir que, opa, o motor está respondendo, está trocando de marcha. Quem tem carro CVT está acostumado com isso, mas o cliente de picape não necessariamente está acostumado com essa mecânica, né? Pode sentir essa diferença. Mas, sim, dá para sentir que a Maverick agora, a híbrida, está mais competente de andar, de tração aqui, ó, mesmo em alta, né? Ó. A bateria continua pequena, 1,1 kWh, mas você não tinha esse fôlego todo aqui em alta, não. De novo, não consegui dirigir o carro em baixas velocidades, só estou tendo aqui o contato na rodovia, mas de toda maneira dá para perceber que sim, que o desempenho melhorou, mas você ainda tem um degrau significativo aí em relação a 2.0 turbo. Mas eu acho que a grande questão mesmo é agora a oferta da tração integral, né? Que mais uma vez não é um motor elétrico lá atrás, o motor elétrico continua aqui na dianteira, você tem um eixo cardan passando aqui, tal como acontece na outra, nas versões a combustão, 100% a combustão. E aqui o que você tem é esse motor elétrico mais competente, que olha, tem um bom desempenho, mas ainda existe esse degrau para 2.0 turbo, né? Então a gente ficou na posição intermediária, melhor do que a híbrida antiga, mas ainda com um degrau em relação a 2.0 turbo. E de novo, eu acho que não sei se falha seria a palavra correta, né? Mas o grande pênalti, talvez, da antiga híbrida era ser apenas tração dianteira. A Maverick, que não tem necessariamente uma altura tão boa em relação ao solo, em relação a outras picapes como a Rampage, por exemplo, tinha no off-road talvez um calcanharzinho de Aquiles ali, e agora com a tração integral em todas as versões, né, você não perde isso mais, independente da versão da Maverick que você optar, você vai receber tração integral, e isso é um diferencial e tanto para quem pretende rebocar alguma coisa. Agora a gente tem um Pro Trailer aqui, para quem pretende carregar um pouco mais de carga na caçamba, para quem vai acessar não digo nem uma trilha muito difícil, mas só choveu ali, enlameou um pouco. Só de você ter uma tração integral já é uma certeza um pouco maior de que você vai conseguir transpor o seu caminho do que um carro só de tração dianteira, né? Então, resumindo, aqui o convívio on-board da Maverick híbrida, sim, o desempenho está melhor. E sim, também, o da 2.0 continua melhor do que o da híbrida. Mas, melhorou. Isso é importante. Aqui, ó, mais uma vez, indo de 100 a 120, realmente, você não tinha esse fôlego na híbrida antiga. Mas, mais uma vez, não vai te arrancar gargalhadas quando você acelerar a Maverick híbrida. Melhorou onde precisava,
E a Maverick, que já era um carro gostoso de andar, gostoso de se ambientar aqui dentro, gostoso de olhar, gostoso de dirigir, continua tudo isso sem acréscimo de preço, né? Pelo contrário, em relação ao lançamento, o preço até diminuiu, como eu te falei. E aí, o que você deve fazer olhando essa trinca aí entre Toro topo de linha, Rampage intermediária e as novas Mavericks que estão à sua disposição? Vamos chegar lá no nosso QG e conversar sobre isso. E no mais, a direção continua ok, de peso, de responsividade, o freio, gosto muito do freio da Maverick também, acho muito bem ajustado, que o corpo de engenharia da Ford continua muito ativo aqui no Brasil, no campo de provas. Então, o acerto dos Ford, que na minha concepção sempre foi muito bom, em todas as categorias de carros, né? Desde a época de carros mais simples, continua muito acertado aqui, continua muito bom também. Ruído de vento ok, é um carro agradável de dirigir. Vamos voltar lá então e responder afinal, né? O que você deve fazer olhando para esse universo aí de Maverick, Ranger Black, de repente, Ranger de entrada, Rampage. Vamos voltar lá e a gente conversa. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, a Maverick híbrida, tal como as outras versões, melhorou onde precisava, né? E, para mim, corrigiu o principal problema, que era, especialmente para você que pretende acessar lugares um pouco mais remotos, o fato de oferecer tração dianteira apenas. Agora temos aí tração integral, tal como sua principal concorrente hoje no mercado, que seria as versões aí topo de linha de Toro e também um pouco mais de entrada da Rampage. Bem, o que acontece é que o desempenho está longe de ser ainda tão borbulhante quanto de uma Rampage 2.0 Hurricane na gasolina, ou mesmo da própria Maverick com motor 2.0 turbo. Eu acho que esse carro aqui, por ser híbrido, traz boas vantagens, mas o seu principal rival continua sendo, sabe quem? A Maverick Tremor, que custa o mesmo preço, e se eu fosse você, era a versão que eu levaria para casa. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Se inscreva no canal A Roda para atingirmos a gloriosa marca de 500 mil de inscritos. Eu agradeço mais uma vez pela sua audiência. Vamos ficando por aqui e deixa eu sair do sol, que está fazendo 40 graus em Tatuí. Tchau!